Olá, uma ótima sexta-feira para você ligado na TV Câmara Jaú. Está no ar mais uma edição do programa Jaú em Foco. Daqui em diante você confere muita informação de utilidade pública e de prestação de serviço. Aqui você já sabe, o programa é sempre ao vivo, agora meio-dia em ponto, e a gente começa esta edição de sexta-feira, dia 27 de setembro de 2019, trazendo uma reportagem especial sobre a solenidade que rolou ontem no ginásio Flávio de Melo para comemorar os 20 anos de Proerd em Jaú e na região. O evento, organizado pela Polícia Militar, reuniu centenas de pessoas e olha, foi emocionante. Confira na reportagem do Danilo Gatto. Uma verdadeira festa foi realizada no ginásio Flávio de Melo para comemorar os 20 anos do Proerd, o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, na área do 27º Batalhão de Polícia Militar do Interior. Em Jaú e região, o programa foi implantado em 1999 e desde então foram instruídas mais de 80 mil crianças do ensino fundamental, na faixa etária entre 9 e 12 anos. A solenidade contou com a participação de escolas e alunos formandos que integram o Proerd nos municípios de Jaú, Barra Bonita, Igaraçu do Tietê, Mineiros do Tietê, Dois Córregos, Bariri, Bocaina, Boracéia, Itapuí e Itaju. Também vieram autoridades de toda a região representando os municípios compreendidos pela área do 27º BPMI. O momento mais esperado pela criançada foi a participação do Leão Der, o mascote do Proerd. Ele desceu do alto do ginásio Flávio de Melo e deu um verdadeiro show aos presentes na 20ª formatura do Proerd aqui na região de Jaú. E quem também deu um show foi a garotada do Projeto Guri. Foram várias apresentações musicais, com vários instrumentos envolvidos. Foi música para todo gosto e quem acompanhou soltou a voz e fez tremer as paredes do ginásio. E a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar ao início. E em toda a formatura não pode faltar o juramento simbólico, entoado em alto e bom som pelos formandos 2019 do Proerd. Ficar sempre longe das drogas e não praticar a violência. Viva o Proerd! O Proerd é desenvolvido pela Polícia Militar do Estado de São Paulo desde o início dos anos 90. O programa é um esforço cooperativo entre as escolas públicas e particulares com a PM, possibilitando que policiais voluntários, selecionados e submetidos a um treinamento específico para ensinarem os alunos, por intermédio de orientação e conscientização sobre os efeitos provocados pela dependência de substâncias químicas, sejam elas ilícitas ou lícitas. Outra diretriz importantíssima do Proerd é a orientação sobre os danos causados pelo bullying nas escolas. O bullying é um tipo de violência de difícil percepção, sendo rotineiramente confundido com brincadeiras realizadas entre os alunos. O Proerd é constituído de 11 lições, que são desenvolvidas em encontros semanais em sala de aula com cerca de 1 hora de duração. Ao final do programa, na 11ª lição, é realizada uma solenidade de formatura, que conta com a participação de pais, professores, policiais e autoridades, oportunidade que a criança recebe o seu certificado de conclusão do Proerd. No ano de 1999, o Proerd teve início aqui na região de abrangência do 27º Batalhão de Polícia Militar do Interior. Eu mesmo, naquele ano, tive a oportunidade de participar do programa, ser um proerdiano. À época, a policial veridiana foi a minha instrutora e deixo aqui os meus agradecimentos a ela e também a todos os policiais militares envolvidos neste programa que faz a diferença na vida de tanta gente. O comandante do 27º BPMI salienta que o Proerd é um dos principais eixos de aproximação entre os policiais militares e a comunidade em geral. Ele também acredita que a dedicação voluntária dos policiais ao trabalho junto às crianças permitiu a longevidade do programa. Hoje é uma data especial para nós, muito emocionante, porque o Proerd realmente é um programa muito especial.
Ele de fato, nós temos dezenas, talvez centenas de relatos das vidas das pessoas que vêm trazer informação para a gente, que evitaram de entrar no mundo das drogas por conta de ter sido aluno ProERD. Então, para nós, isso não tem preço, né? O projeto realmente ele vem evoluindo, ele está muito antenado com as necessidades da nossa comunidade. Então, ele vem se modernizando e um reflexo muito positivo disso é que nós temos mais de 80 mil alunos formados no ProERD aqui na nossa região de Jaú. Então, isso é motivo de muita alegria para a gente. Os nossos policiais se esforçam muito, se dedicam muito para que o ProERD seja aplicado nas escolas. Não é fácil, porque ele continua sendo policial militar. Então, é quase que uma jornada dupla, né? Mas a gente, mesmo assim, leva em frente uma ação de responsabilidade social nossa, não poderia ser diferente. E a gente fica realmente muito feliz hoje por comemorarmos 20 anos ininterruptos de um projeto que ele é significativo na vida das pessoas, como eu já disse. Então a gente fica assim, realmente emocionado hoje e conta com o apoio de todo mundo para que a gente possa continuar por mais 20, 40 anos, para sempre, esse projeto que é o ProERD nas escolas. A solenidade de comemoração dos 20 anos do ProERD pelo 27º Batalhão de Polícia Militar do Interior contou com a participação e homenagem a todos os instrutores que integraram e também os que atualmente integram o programa. O momento ficou marcado pela entrega de troféus aos instrutores e também a grande confraternização em que todos puderam cantar e se abraçar no centro do ginásio. Uma das primeiras instrutoras do ProERD aqui na região de Jaú é a policial da reserva Rosimari Antonelli Leite. Ela também se sente agraciada por fazer parte de um trabalho que vem dando certo há tanto tempo. O ProERD, quando começou, para nós também era uma novidade, nós não conhecíamos esse programa, mas o que eu percebi é que vários jovens que passaram por esse programa, hoje nós encontramos, são jovens que estão bem estruturados, trabalhando, estudando. Então eu acredito que o ProERD foi um programa que deu um bom suporte para eles conseguirem dizer não às drogas. E também o relacionamento interpessoal entre a Polícia Militar e a comunidade, e os jovens desmistificou aquele medo de polícia. Foi, assim, para mim um programa maravilhoso que melhorou eu como pessoa, como mãe, como esposa. Consegui ver como que é a cabecinha de uma criança, de um jovem durante esses períodos. Eu acho linda essa festa de 20 anos, importante que os nossos antepassados, ou melhor, os nossos policiais antigos estão ainda aqui e os que vieram, né, os novos, estão dando continuidade ao programa. Isso que é interessante, que o programa não acabe, porque pode acontecer de ter um ou outro aluno que não siga totalmente as nossas instruções, mas a maioria segue. Então, para nós, se tiver 1, 2, quantos forem, que puderem ficar longe das drogas e da violência, para nós já está de bom tamanho, bem servido o nosso trabalho. Foi muito bom. A coordenadora da Escola Municipal, vereador Ângelo Ronquezel, no distrito de Potunduva, ressalta a importância do ProERD na vida escolar das crianças e que o conteúdo transmitido pelos policiais colabora na formação da cidadania dos estudantes. As aulas realmente são super aproveitosas, as crianças gostam muito. Eu acredito que esse é um trabalho feito com a Polícia Militar que está dando muito resultado, principalmente na escola onde eu coordeno, onde é um bairro de periferia da cidade. As crianças não têm muitas oportunidades e, na verdade, elas têm até um pouco de receio da Polícia Militar. E com esse trabalho feito dentro da escola, as crianças passaram a ver a polícia de outra forma. Então eu acho que é um trabalho que vale a pena, que é muito interessante, que tem que continuar sim. O Márcio, que está no 5º ano do ensino fundamental, na EMF, vereador Ângelo Ronquezel, adorou ter participado do ProERD. Ele também ficou muito grato a toda a escola e também ao policial Bueno, que foi o seu instrutor no ProERD. Achei muito legal, a primeira vez que vi o policial, tudo foi bem diferente, mas tudo que a gente aprendeu foi bem legal. Eu queria agradecer pela coordenadora da minha escola, Lucimara, e por o Bueno de ter chamado a gente para vir à nossa escola participar daqui. A vereadora Cléo Furquim e os vereadores Fernando Barbieri, Toninho Masson e José Carlos Borgo representaram a Câmara na solenidade.
O presidente do Legislativo jauense ressalta que acompanhou a evolução do PROERJ nesses 20 anos de existência do programa na região de Jaú. Em nome do nosso coronel, o Serpa, parabenizar a toda a equipe, a todos os policiais militares, masculinos e femininos, enfim, de uma maneira geral, todos eles que participaram, que organizaram no começo esse trabalho, que com certeza vai dar continuidade a esse trabalho e vai ainda tirar muita gente do caminho do mal. Como eu disse no começo, eu participei da fundação do começo do PROERJ em 1999 como presidente da Câmara e hoje estou aqui no 20º aniversário do PROERJ como presidente da Câmara. Muito obrigado a todos vocês, a Polícia Militar, parabéns pelo esse trabalho que está fazendo aqui, não só na nossa cidade, mas na nossa região. Que Deus abençoe a todos. Legal, parabéns aos instrutores do PROERJ, à instituição Polícia Militar, pelo trabalho desenvolvido. Eu, assim como o Danilo, também fui aluno PROERJ, fui da primeira turma ali no Caetano Pelatti e sei da grandeza desse projeto, já formou mais de 80 mil alunos aqui na região de Jaú. Olha, a gente está no finalzinho do mês de setembro e setembro é o mês da campanha de prevenção ao suicídio, Setembro Amarelo. É claro que essa é uma campanha também que permanece durante todo o ano. E para falar mais sobre o assunto, a gente convidou a psiquiatra a doutora Vivian Irusta, que é psiquiatra da Santa Casa, membro da Associação Brasileira de Psiquiatria e gentilmente aceitou o nosso convite. Doutora Vivian, primeiramente, obrigado por ter aceitado o nosso convite. A minha primeira pergunta para a senhora é como identificar que uma pessoa está prestes a tirar a própria vida e de que forma alguém que está próximo a ela pode ajudar essa pessoa a sair dessa situação. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Acho importantíssimo vocês separarem um espaço aí para poder falar sobre isso que é tão, importante. É uma coisa que a gente pouco às vezes fala por uma questão de preconceito, às vezes, Mas enfim, essa pergunta é muito importante. Por quê? Porque as pessoas podem sim ajudar. Familiares, colegas, amigos ou até professores que vejam de repente o comportamento, uma alteração brusca de comportamento, de humor de algum aluno, Sempre o suicídio em si, a tentativa, ela é multifatorial, tá? Então, assim, a gente não tem exatamente causa e efeito sobre isso. Mas como alerta, uma mudança brusca de comportamento, sim, um isolamento social, muitas vezes, dá indícios aí, de uma introspecção que não é natural do adolescente, da criança, do adulto, inclusive do idoso também. E outras dicas, o fato da pessoa pedir ajuda, porque ela pode, de forma muito indireta, pedir ajuda. Às vezes não é expresso, Me ajude, mas ela dá indícios, sim, doutora? Sim. Ela mostra muitas vezes alguns sentimentos, não só o isolamento, mas também a questão de falar de forma muito saudosista de determinadas coisas, falar que tempos passados eram mais felizes, não ver muitos projetos de vida futuros. Então, isso são algumas coisas que o ouvinte, quem está próximo, pode ficar alerta. E aí, saber o que esse ouvinte deve fazer? Isso, estimular para que essa pessoa fale um pouco mais. Isso é importante. Porque daí a pessoa se sente acolhida na escuta do que ela quer, do que ela está incomodada, E aí sim se aprofunda um pouco mais, Esse ouvinte, que pode ser um familiar, que pode ser um amigo, que pode ser um professor, ou inclusive até um profissional da saúde, Um colega, por exemplo, médico, que não seja psiquiatra, numa consulta, numa conversa, pode também ouvir isso, E aí sim, estabelecendo um pouco de vínculo com essa pessoa, pode até de forma muito direta perguntar, mas você tem pensado, em algum motivo, por algum motivo atentar contra a própria vida? A gente tem muito receio disso, de falar sobre esse assunto,
né? Ou você já se machucou alguma vez, ou já sentiu vontade de se machucar, é algo que, se a pessoa se sente tranquila para poder falar, ela vai falar, porque ela quer ajuda, né? O mais difícil é a gente conseguir ouvir. A gente, eu digo, nós leigos, né? Como profissionais, a gente tem um ouvido muito mais apurado. Sim. Mas a população, de uma forma geral, tem que saber ouvir mais, muitas vezes, do que falar. Entendi. Ô, doutora, e é importante, né, a gente está no Setembro Amarelo ainda, essa questão da prevenção. É possível prevenir, né? É importante também que a pessoa que passa por um momento difícil e ela se vê numa situação emocionalmente abalada, enfim, complicada, é importante que ela busque um profissional, que ela tenha essa ajuda, às vezes, de um ente familiar. Como é que é feito esse trabalho de prevenção? Como é que a pessoa pode se prevenir de chegar a um ponto extremo como o suicídio? A prevenção, muitas vezes, é através disso, né? O que a gente está fazendo aqui é uma forma, né, de multiplicar uma informação, né? E a partir disso, quem de repente tem algum desses sentimentos pode se abrir mais, conversar sobre isso e aí sim ser guiado para passar por uma avaliação com um profissional de saúde, psiquiatra ou um outro profissional de saúde também, né? Um enfermeiro, um psicólogo, né? Um terapeuta ocupacional, né? Procurar ajuda ou ser levado, né? Eu acho que isso que é importante. O que as outras pessoas ao redor podem fazer é oferecer a ajuda necessária e profissional. Há muitos mitos que estão no entorno dessa questão, né, do suicídio. E antigamente falava-se que abordar essa questão era algo que incentivava. E isso, de fato, é uma falácia, né, doutora? Sim, exatamente. Hoje a gente já sabe que a gente não pode perder tempo, né? Porque a pessoa que dá um indício é porque ela já pensou muito a respeito disso, né? Ela já passou por bastante tipo de sofrimento para poder chegar a não só verbalizar, como tentar. Muitas vezes quem faz a tentativa de suicídio, né, e não chega a óbito, ainda bem, ela pode fazer inúmeras outras tentativas, que alguma dessas podem vir a ter sucesso. Entendi. Então, sim, temos que falar, né? Claro que tem que ter um vínculo de confiança estabelecido anteriormente para poder você conseguir fazer essa pergunta tão aberta, né? Porque é uma pergunta aberta na qual você tem que estar pronto para receber qualquer tipo de resposta também. Então, temos que falar sobre isso, mas saber ter um vínculo primeiro, né? Uma empatia, que a gente chama muito isso dentro da saúde mental. Ter um relacionamento empático com quem está falando e, a partir disso, tentar tirar essa informação para poder oferecer ajuda. Doutora, pela experiência que a senhora tem na Santa Casa de Jaú, por exemplo, em relação aos atendimentos, o que a senhora tem sentido? Há um público mais propenso aqui na nossa cidade a tentar tirar a própria vida? A realidade da nossa cidade é uma realidade que está em tudo, né? Contexto Brasil e contexto mundo também, né? Nas estatísticas a gente vê muito isso. São os adolescentes, o nosso público 13 a 18 anos, 12 a 18 anos, que é o nosso público que mais atenta contra a própria vida. Entendi. Então isso é algo que tem que ser abordado, por isso que a escola, a educação também tem que estar muito bem envolvida, não é só a saúde, né, de forma preventiva. Muitas vezes vai ser na escola que alguma coisa vai acontecer, né? Então o alerta pode ser na escola e talvez nem tanto no contexto familiar. E hoje dá para a gente dizer que 100% desses casos tem alguma ligação com algum transtorno mental da pessoa, doutora? Isso, é uma realidade isso. Muitas vezes não diagnosticado, tá? Mas é quase 100%. Então a gente fala aí de 99,% que tem sim um transtorno mental ou diagnosticado ou não diagnosticado. O que seria, por exemplo, um transtorno mental? Para o pessoal de casa entender, para a gente exemplificar e colocar isso na prática. Tá. O transtorno mental, ele é o nome da doença mental, né? Em psiquiatria a gente chama de transtorno, tá? E ele, relacionado com o suicídio, a gente tem uma incidência maior do transtorno depressivo, da depressão, tá? Do uso abusivo de substâncias, né? Então aí das dependências de forma geral, né? De drogas ilícitas e de drogas lícitas, né? Incluindo nisso o etilismo,
tá? A dependência do álcool. Transtornos ansiosos e transtornos de personalidade. Então, são essas a prevalência dos transtornos psiquiátricos que estariam por trás aí, né, de uma tentativa de suicídio. E são fatores muito presentes nessa vida moderna que a gente tem hoje, né, doutora? Sim. Ter bons hábitos também, acredito que, de uma forma geral, ajuda a prevenir também. Claro, claro, é isso. A gente tenta, né, procurar, de uma forma geral, uma qualidade de vida, né, hábitos saudáveis, para a gente tentar se proteger, né? Porque dias ruins, né, notícias ruins, situações complicadas, todos nós vivemos todos os dias. É uma realidade, não tem como a gente fugir disso, né? Só que o quanto que a gente tem para combater isso, né? E o quanto que a gente também não é impulsivo. A impulsividade é um componente que muitas vezes ela pode não desejar a morte, né? O autoextermínio, mas pelo desespero, pela impulsividade, ela vai lá e ela tenta contra a própria vida. Entendi. Tá? Bom, doutora, e a percepção que a gente tem hoje as pessoas, elas procuram ajuda profissional, elas têm essa consciência? Dá para a gente dizer que as pessoas estão evoluindo nesse aspecto ou ainda é muito tímido? As pessoas acabam guardando demais e por conta disso a gente tem aí as estatísticas elevadas em relação ao suicídio. O público que eu recebo procura ajuda, né? Porque eles já vêm, muitas vezes já passaram por vários outros profissionais de outras áreas. E aí acabam vindo na psiquiatria por indicação de colegas também, porque percebem que vários sintomas, não só o suicídio, mas estou falando de sintomas psiquiátricos, não conseguem ter a resposta adequada nas outras especialidades, e o colega fala, olha, procure um psiquiatra porque isso é de fundo emocional. Tal sintoma físico que o indivíduo está tendo é sintoma psiquiátrico, é fundo emocional, então tem que ir para o especialista psiquiatra. Bom, e o tratamento, como a senhora já, nessa nossa conversa, a senhora já foi detalhando aos poucos, é realmente na base da conversa de tentar reverter essa situação. O tratamento, ele também é feito em uma equipe multidisciplinar para ter uma melhor assertividade, doutora? Claro, o tratamento, ele tem que ser, inclusive de familiares, né? Então, a gente fala do paciente. Esse paciente precisa passar por uma equipe multidisciplinar, né? Psicólogos, terapeutas ocupacionais, de preferência, e também o psiquiatra que vai prescrever, porque como a gente está falando de quase 100%, tem um transtorno psiquiátrico por trás, né? Então a medicação pode também ser muito bem-vinda para ajudar a controlar esses sintomas depressivos, ou os sintomas ansiosos, ou esse excesso de impulsividade, tá? Ô, doutora, agora para a gente encerrar também é importante destacar o trabalho do CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida. As pessoas que às vezes estão passando por um momento muito difícil, né, estão aí próximos de cometer um ato impensado, elas podem discar 188 e ali sempre vai ter alguém para ouvir, né, escutar, como a senhora disse. E alguém que está treinado para isso, né, que tem a paciência de ouvir, que sabe fazer as perguntas adequadas. Eu acho que é importante a prevenção, né, eu acho que isso que vocês, né, mobilizaram um tempinho aqui para fazer é imprescindível para a gente entender o quanto que a gente pode diminuir essas taxas, essas incidências. E compartilhar, né? Muitas vezes a pessoa está vivendo um drama, mas ela acha que é só com ela, mas esse problema é um problema da nossa sociedade atual. Doutora, mais uma vez eu quero agradecer a sua participação. Nosso agradecimento também à Santa Casa de Jaú pela parceria, pela disponibilidade. A doutora Vivian também atende lá na Santa Casa. Mais uma vez, obrigado pela disponibilidade e pela participação, viu, doutora? Obrigada eu. Bom, a gente espera contar, inclusive, em outras participações no nosso quadro Saúde em Foco. E olha só, na semana que vem, a Polícia Civil aqui de Jaú realiza mais um congresso. Serão 6 dias de atividades com muita novidade. Confira os detalhes na reportagem da Bruna Mano. Entre os dias 28 de setembro e 3 de outubro, acontece aqui em Jaú o 2º Congresso de Polícia Judiciária e Investigação Criminal. E para passar mais detalhes sobre esse assunto, sobre quais são as atrações, né, os eventos relacionados a esse congresso, a gente vai conversar com o doutor Euclides Salviato, que é o delegado assistente aqui da Seccional de Jaú. Doutor Euclides, queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente, então, sobre o conceito desse evento, né, o objetivo do congresso.
Sim, o objetivo do Congresso é a aproximação da população com a Polícia Civil, né? E mostrar a importância dos trabalhos da Polícia Judiciária para a comunidade, né? Em relação ao que necessita a população, às investigações criminais, né? Então, mostrar um pouquinho desse trabalho de Polícia Judiciária e a sua importância para a comunidade. Bom, esse ano já é a segunda edição. Queria que o senhor falasse para a gente, então, as diferenças, né, do ano passado para esse ano, se tem alguma novidade. Olha, do ano passado para esse ano, realmente houve uma procura muito grande, né, dos alunos, principalmente, que é o nosso público-alvo, os alunos das faculdades integradas, a comunidade jurídica. Foi muito bem visto na última edição que teve, né, essa primeira edição, e esse ano, então, a própria faculdade procurou aumentar o local, né, fez uma programação de colocar no ginásio de esportes, montar uma estrutura maior para atender mais alunos devido a essa grande procura. Foi criado um site que é o www.compoju.com.br, né? E esse site ele teria alguns materiais, alguns resumos, algumas publicações, né, que também podem ser pesquisadas ali. Algumas das mudanças também que ocorreram. O ano passado nós tivemos 5 dias de congresso, né, o final de semana e depois mais 3 dias de palestras. Esse ano serão 6 dias, com um dia a mais de palestras. No sábado e domingo, nós teremos aí a apresentação das viaturas, dos materiais utilizados pela polícia. Vem o Garra, lá de São Paulo, com viaturas, com os policiais. Vem também os policiais aqui da DISE de Jaú, DIG de Jaú, né, o GOI. Nós teremos provavelmente o Aerotático de São Paulo, né? Os policiais lá do Aerotático. Então, várias atrações. Haverá exposição do canil da Polícia Civil, que geralmente aqui é utilizado para situações de busca de entorpecentes, né? Haverá também um evento de visita dos policiais na casa Ronald McDonald's, né, aquelas crianças que não podem sair de lá, que estão em tratamento de câncer. Vai haver uma visita dos policiais a essa casa. No domingo, com a apresentação do canil, teremos também lá distribuição de pipoca e refrigerantes. Então, são vários eventos abertos ao público. E depois, a partir de segunda-feira, as palestras que ocorrerão segunda, terça, quarta e quinta, no período das 19 às 22. Vamos falar então um pouquinho das palestras que vão acontecer durante a semana lá nas faculdades integradas de Jaú. Quais que são os temas, os palestrantes, quem que é o público-alvo para essas palestras, doutor? Bem, o público-alvo, como nós dissemos, é o aluno de Direito, né? A maioria dos alunos ali da faculdade. Tem também pessoas ligadas à comunidade jurídica que fizeram as inscrições através do site e alguns policiais também que se inscreveram e que vão participar. Porque os temas são todos ligados a questões tanto da polícia judiciária como ligadas à questão da justiça, né? São temas de direito, temas jurídicos, que vão ser aplicados por palestrantes de grande renome. Na segunda-feira, nós temos a desembargadora do Tribunal de Justiça, a doutora Ivana Davi, que foi palestrante o ano passado, fez uma brilhante palestra. Esse ano ela vai falar sobre o tema Investigação Criminal e Medidas Cautelares, da Lei 12.850 de 2013. E na mesma noite o Dr. Rafael Marcondes, que é delegado de polícia em São Paulo, vai falar sobre inquérito à luz da Constituição Federal. Já no dia 1º, o Dr. Márcio José Alves, ele é divisionário, assistente no DINTER 4, ele vai falar sobre direitos humanos aplicados às vítimas de crimes. E nesse mesmo dia, o Dr. Carlos Afonso Gonçalves da Silva sobre insegurança do sistema jurídico brasileiro. Ambos são delegados de polícia, professores. No dia 2, o Dr. Ronaldo Sayeg, também delegado de polícia, vai falar sobre inquérito policial democrático, e o Dr. Paulo Sumariva, também delegado de polícia, sobre criminologia e as principais novidades na investigação criminal.
e fechamos o evento no dia 3 com a doutora Karina Luqueta Carrara, juíza de direito corregedora das polícias judiciárias aqui de Jaú, falando sobre garantismo penal integral. Ela também foi palestrante o ano passado e, após esse encerramento, nós teremos a apresentação de trabalhos feitos pelos alunos, aqueles trabalhos premiados, eles farão uma exposição ao final. Eu esqueci de mencionar ainda, dentro desse evento, criado uma clínica de flagrantes, onde o Dr. Marcelo, que é um dos nossos organizadores do evento e delegado da DIG-DISE, ele, juntamente com a doutora Isabel, delegada da Mulher, eles vão fazer no sábado de manhã, lá na Fundação, uma exposição, né, de como se faz o atendimento de ocorrências e tudo mais, e depois vão passar situações concretas para que aqueles alunos que se inscreveram para isso, eles tentem fazer o que o delegado de polícia faz, analisar os fatos levados a eles e aplicar o direito, se caso de flagrante ou não, se lavratura do flagrante ou não. Então é bastante interessante, foi um evento assim também muito procurado ano passado e é bastante interessante para conhecer na prática o trabalho da polícia. Doutor, eu agradeço as suas informações. Então, todos os interessados em participar do 2º Congresso de Polícia Judiciária e Investigação Criminal podem procurar mais informações no site e acompanhar toda a programação de atividades. Legal. E parabenizar o doutor Euclides também, que agora é o novo delegado seccional aqui da nossa cidade. Bom, o Jaú em Foco vai para um rápido intervalo e na sequência você confere muito mais informação de utilidade pública e de prestação de serviço. É um instante só. Julinha, não esquece o casaco. Julinha, não esquece o protetor solar. Julinha, não esquece de escovar os dentes. Você que está sempre se lembrando de proteger sua filha, não pode se esquecer da vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 11 anos. Ela previne o câncer do colo de útero, que afeta 15 mil mulheres todos os anos. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV, proteção para a menina, saúde para a mulher. Para evitar o desperdício, na hora de usar a máquina de lavar roupa, retire a mangueira da parede e a coloque em um recipiente. O que for coletado pode ser reutilizado e todos ganham com isso. Difícil saber o que interrompeu a carreira do Cristiano, mas uma coisa é certa, a vida é muito frágil e todo cuidado é pouco. Meu marido adorava andar de moto. Naquele dia que ele deixou a gente no Guarujá e subiu para trabalhar, foi a última vez que a gente se viu. O acidente não tirou minha vida, mas interrompeu minha carreira e me obrigou a reprogramar o futuro. Dirigir cansado? Nunca mais. Foi horrível, tudo muito rápido. E eu tô viva por um milagre. E é exatamente de vida que eu quero falar. Das 20 melhores rodovias do país, 19 estão no estado de São Paulo. Felizmente, os acidentes estão diminuindo muito, mas ainda assim tivemos milhares de mortes e internações. E as causas são sempre as mesmas. Falta de manutenção do veículo, dirigir depois de beber. Vamos todos respeitar a lei e usar sempre o cinto de segurança, inclusive o banco de trás. Vida, dê preferência. Artesp, mais segurança nas rodovias. Governo do Estado de São Paulo. O governo do estado está fazendo a parte dele para melhorar a segurança nas estradas. Mas muita gente ainda morre porque não usa o cinto de segurança no banco de trás. E as desculpas são as mais absurdas. Qualquer coisa o banco da frente protege. O cinto de segurança incomoda, é desconfortável. A gente vai só até a cidade aqui do lado, não precisa de cinto. Cinto de segurança no banco de trás. Não tem desculpa para não usar. É obrigatório por lei e pode salvar sua vida. Artesp, Governo do Estado de São Paulo. A segunda temporada de vacinação já começou. Por isso, se você já tomou a primeira dose da vacina HPV 6 meses atrás, essa é a hora de se proteger por completo e tomar a segunda dose da vacina. Meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 podem procurar uma unidade de saúde, levar a caderneta de vacinação e tomar gratuitamente a segunda dose contra o HPV. E se você ainda não tomou a primeira dose da vacina HPV, passe em uma unidade de saúde e proteja-se.
Não se esqueça de tomar a segunda dose 6 meses depois. Só assim você estará completamente protegido para maratonar em várias outras aventuras. Não perca a segunda temporada de vacinação. Disponível na unidade de saúde mais perto de você. Ministério da Saúde. De volta com o Já em Foco desta sexta-feira, dia 27 de setembro de 2019. E já com as vagas do posto de atendimento ao trabalhador para você que está procurando uma colocação no mercado de trabalho. Olha só, para ensino superior nós temos uma vaga de auxiliar administrativo superior incompleto e uma vaga para auxiliar de custos também superior incompleto. Para ensino fundamental ou ensino médio, nós temos 10 vagas para auxiliar de linha de produção, 10 vagas para promotor de vendas, essa para ensino médio, 3 vagas para auxiliar de limpeza, 2 vagas para atendente de lanchonete, 2 vagas para montador de imóveis, 2 vagas para oficial de serviços gerais, 2 vagas para operador de carregadeira, 2 vagas para operador de fresadora com comando numérico e 2 vagas para operador de pavimentadora, asfalto e concreto. Nós temos ainda 4 vagas para operador de rolo compressor, 2 vagas para soldador, nesse caso não há exigência de escolaridade, 1 vaga para atendente balconista, essa vaga é exclusiva para pessoa com deficiência, 1 para auxiliar administrativo, 1 para auxiliar de cozinha, 1 para eletricista de automóveis, também não há exigência de escolaridade, 1 para eletricista, 1 para mecânico de automóveis, 1 para recepcionista e 1 vaga para técnico em saúde bucal. Lembrando que o posto de atendimento ao trabalhador, você está vendo aí na sua tela, fica na rua 13 de maio, número 347, o telefone de contato é o 3622-6997 ou 3622-6432. E você deve se dirigir ao PAT com a sua carteira de trabalho. E olha só, na noite de ontem, a Comissão de Revisão do Plano Diretor realizou lá no auditório da FATEC a terceira audiência pública para discutir o assunto. 2 temas centrais foram pautados para essa reunião: a construção de um anel viário e também os parâmetros para construções aqui na cidade. A gente vai ouvir agora a primeira fala do secretário de Desenvolvimento e Trabalho, Carlos Alexandre Ramos, que foi o responsável por conduzir a audiência, e ele traz então informações sobre a implementação de um anel viário aqui no município. Esse anel urbano, anel viário, ele foi previsto, ele foi introduzido na nossa lei em 2010, mas ele não saiu do papel. Então, o que nós estamos fazendo, na verdade, é atualizando e integrando, realmente fazendo com que o anel urbano cumpra o seu papel de desafogar o trânsito no centro, de criar vias mais ágeis para as pessoas se locomoverem na cidade e também serem locais de estímulo ao desenvolvimento. Então, se você vai ter vias de muito fluxo, a tendência é que isso atraia comércios, serviços que buscam vias de fluxo. Então, o anel está inteiramente ligado a um bem-estar da cidade em relação ao trânsito, mas sobretudo de criar ambientes mais favoráveis para o desenvolvimento econômico. E nós andamos muito, acho que agora a gente já, o traçado havia um ponto ali na Avenida Zezinho Magalhães, que era um problema, porque a princípio jogava para o bairro Maria Luísa, mas parecia um pouco inviável, e agora a gente regulou isso e o anel deve seguir já nas próximas audiências, a gente já traz fechada essa proposta. Para as pessoas terem uma ideia e se localizarem, para a gente falar as principais vias que ele passa, né? Ele faz um anel mesmo nessa área central da cidade, né? Ligando todas essas áreas da cidade. Eu vou dar um exemplo. Se você está ali no shopping, então você está no shopping e você quer ir lá no SUS, lá na Avenida do Café. Hoje, se você for pelo centro, vai demorar bastante, você vai se irritar muitas vezes, que o trânsito vai ficar parando, e você vai levar um tráfego para dentro do centro da cidade que vai afastar consumidores e não resolve o seu problema. Você pode, então, pegar um trecho do anel, por exemplo, que é a Exaltino. Então, você sobe pela Exaltino da Manoel Carvalho, vai seguir um fluxo contínuo
A proposta do anel é que ele tenha condições de fluxo, então estacionamento apenas de um lado, para que você tenha 2 faixas de fluxo. E você pegando a Exaltino, embora a linha em metro possa ser maior, o deslocamento vai ser muito mais rápido. Você vai chegar lá do outro lado da cidade e, por exemplo, na Avenida do Café, muito mais rápido, sem ficar parando e evitando encher o trânsito no centro, o que espanta, né? Hoje você vai no centro, dependendo do horário, você se assusta. Às vezes você deixa de parar numa loja pelo incômodo. Então são vias. Então a Exaltino é uma via, a Zezinho Magalhães, por exemplo, cumpre esse papel perfeitamente. Então são ruas e avenidas interligadas que vão permitir que as pessoas tenham rotas alternativas. O segundo assunto discutido na audiência diz respeito aos parâmetros de construção na cidade. Vamos ouvir. Esse é um desafio enorme, né? Porque você tem... O que são os parâmetros? Por exemplo, qualquer obra hoje que você vai construir na cidade, dependendo do tamanho do terreno, dependendo da localização, você tem que deixar recuo na frente, recuo de corredor do lado, recuo no fundo, existe uma taxa de permeabilidade a ser cumprida, uma taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento, enfim, são várias regras que, em alguns casos, e a experiência está mostrando, está inviabilizando, né? Então nós temos que pensar daqui para frente como criar mecanismos que assegurem o bem coletivo, que façam que as construções tenham a responsabilidade social, tenham bem-estar para quem mora ou para quem usa para o comércio, para a indústria, mas ao mesmo tempo olhar para o futuro, mas também resolver o passado. E essa questão do passado, quem está nos assistindo sabe, existem muitos casos, mas muitos, é assustador a quantidade de casos de imóveis que não estão regularizados, tá certo? Pessoas que têm uma casa, mas ainda o registro é só de um terreno, pessoas que construíram fora dos padrões que hoje se exige e não conseguem, eles querem regularizar e não conseguem. E você não tem hoje nenhum mecanismo. Então o que nós estamos pensando? Nós vamos fazer um programa para regularizar. Aquilo que for possível regularizar sem multa, sem pagamento de taxa, consegue, e aquilo que de alguma forma seja compensador, a pessoa tem que compensar porque ela sabia que estava fazendo errado, mas ela tem o direito, a oportunidade de passar limpo, né? Então esse é o desafio. Foi um primeiro passo. A gente vai ter agora grupos de estudo com técnicos tanto da prefeitura, da própria FATEC, da Associação dos Engenheiros, e a gente vai a partir daí chegando a uma proposta. Eu espero nas próximas semanas que a gente já tenha uma proposta para ser discutida numa próxima audiência. Durante a discussão desse último tema, também foram tratadas algumas propostas formuladas pela Associação de Engenheiros e Arquitetos aqui de Jaú. A principal delas aborda justamente a regularização de imóveis antigos. A nossa proposta, ela se divide em 2 partes. Primeiro, regularização dos imóveis que já estão prontos, que foram construídos em outras épocas. Quais épocas? Até 1978 não existia nenhuma norma, nenhuma disciplina para a construção. Então, as construções que foram feitas até 1978, a nossa proposta é que sejam regularizadas imediatamente, sem nenhum questionamento, quanto a recuo, quanto à taxa de ocupação, nada. A partir de 1978, a Prefeitura de Jaú adotou o Código Sanitário. O Código Sanitário tem algumas disciplinas, recuo de corredor de 1,5 metro, água de chuva não pode ser jogada no esgoto. Então, as obras, as edificações que foram feitas a partir de 1978 até 2007 estariam sujeitas para serem regularizadas às normas do Código Sanitário vigente na época. Bom, lembrando que a TV Câmara gravou na íntegra esse encontro e em breve a gente vai disponibilizar na nossa programação e também em nosso canal no YouTube. E por falar em audiência pública, ontem o plenário da Câmara foi palco de 2 delas. A primeira realizada pela manhã pela Secretaria Municipal de Saúde.
A Secretaria Municipal de Saúde promoveu audiência pública para a prestação de contas da pasta referente aos meses de janeiro a agosto de 2019. O evento aconteceu na Câmara e foi conduzido pelo assessor da Secretaria, Gilson Scatimburgo, acompanhado também pela diretora da Vigilância Epidemiológica, Leila Garcia Rossi, e pelo assessor da Secretaria, Moacir Conte. A audiência pública demonstra que o município tem aplicado recursos na saúde, recursos próprios na saúde, muito acima do limite constitucional. A Lei Complementar 141 determina que o mínimo de recursos é 15%. O município, nesse segundo quadrimestre, deu quase 30%, 29,41%. Então, isso mostra o compromisso do governo municipal na questão de aplicar recursos na área da saúde. Como eu demonstrei também, esse percentual de aplicação, ele vem crescendo ano a ano junto ao orçamento. E a proporção de crescimento do município de Jaú é muito superior àquilo que o Estado fez de 2013 a 2018, que a União fez de 2013 para 2018 e que o município fez de 2013 para 2018. Enquanto eles estão aí na faixa de evolução de orçamento de em torno de 20%, uma média de 20% a variação de 2013 para 2018, o município de Jaú tem 56% de variação de aplicação de recursos entre os anos de 2013 e 2018. Então isso mostra o compromisso do governo municipal na aplicação de recursos próprios na área da saúde. Scatimburgo também falou sobre as principais dificuldades enfrentadas pela pasta, principalmente devido ao crescimento da demanda de pacientes. A gente sabe que o país passa por uma situação financeira complicada, que muitas pessoas deixaram os planos de saúde privados ou de pagar por procedimentos particulares em consultórios e migraram para o SUS. Então o SUS tem que atender essa demanda e os recursos não crescem na mesma proporção. Então a gente vê que a demanda tem aumentado e o município, os municípios, não só o município de Jaú, como todos os municípios, tem que correr atrás de atendimento dessa demanda. Então isso é muito complicado, porque nós temos que contratar médicos por concurso público. Hoje os profissionais procuram mais os planos de saúde privados ou abertura de consultórios ou trabalhar em atendimentos de urgência e emergência e não tanto na rede básica. Então isso dificulta, demora um pouco a contratação desses profissionais para atendimento da população na atenção básica, que é a porta de entrada das pessoas no sistema público de saúde. Outro tema abordado foi a realização de cirurgias eletivas. Entre junho de 2018 e junho de 2019, 379 pessoas foram operadas com recursos próprios do município. Nós temos agora entrando em vigência um segundo convênio de cirurgias eletivas, com a previsão de realizarmos aí mais de 900 cirurgias eletivas, com um valor total de mais de R$1.200.000. Isso para nós profissionais de saúde que trabalhamos na gestão, é uma questão muito importante, porque a gente sabe que fazer cirurgia somente com os recursos disponibilizados pelo governo federal, essa fila não anda, como não andava. Então hoje a gente tem conseguido atender uma boa parcela daquelas pessoas que estão aguardando as cirurgias eletivas. Nós gostaríamos que isso fosse muito mais rápido. Mas nós temos na cidade apenas um hospital geral, que é a Santa Casa de Jaú, que é uma grande parceira do município. Nós temos convênio anual entre convênio SUS, convênio de pronto-socorro municipal, urgência e emergência, que dá quase R$50 milhões num ano. Então, é uma parceria muito importante entre o município e a Santa Casa. Porém, a Santa Casa é um hospital de referência para outras cidades da região. Então, falar assim que nós vamos aumentar o número de cirurgias eletivas, vamos aumentar o repasse, nós dependemos da disponibilidade da Santa Casa em ter espaço para atender esses pacientes. Nós precisamos de centro cirúrgico disponibilizado, leito para colocar o paciente que fez a cirurgia. Então, assim, não é simplesmente ter dinheiro e fazer convênio. A Santa Casa tem uma logística que tem que disponibilizar para a gente, mas ela tem outros convênios para serem atendidos e também tem demandas de urgência e emergência. Hoje, por exemplo, ela espera
fazer, vamos supor, 5 cirurgias, acontece um acidente, algum outro caso grave, e essas cirurgias têm que ser canceladas porque tem que ocupar centro cirúrgico. Então, nós estamos trabalhando bastante no sentido de viabilizar o maior número possível de cirurgias eletivas, mas nós temos aí uma limitação daquilo que a Santa Casa também pode nos oferecer, porque, como eu disse, é um hospital de referência e atende Jaú e mais 11 cidades da região. E na quinta-feira à tarde foi a vez da Secretaria Municipal de Economia e Finanças prestar contas do último quadrimestre e também apresentar a lei orçamentária do próximo ano. No ano que vem, a previsão é que a Prefeitura de Jaú arrecade R$ 435.482.000. O valor previsto no projeto da Lei Orçamentária Anual, a LOA 2020, foi apresentado em audiência pública na Câmara Municipal. A vereadora Vivian Soares, que é membro da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia, fez a abertura dos trabalhos. Também participaram da audiência os vereadores Wagner Brasil de Barros, Fernando Barbieri, Toninho Masson e a Gentil Cato. A gerente de orçamento da Secretaria Municipal de Economia e Finanças, Natália Romano Camilo, foi quem apresentou os dados da pasta. Até o dia 30 de setembro, conforme nossa lei orgânica, nós temos esse prazo para estimar a receita e despesa do próximo exercício, né? Então, a gente estima a receita com base no comportamento que ela vem realizando, no comportamento que teve o exercício passado, no comportamento que ela vem tendo agora. A gente estima a receita. Depois, a gente começa a estimar as despesas com base no que nós vamos arrecadar, né? Então, primeiro a gente coloca os gastos com pessoal. Depois a gente coloca a amortização da dívida. Depois a gente estima os contratos vigentes, né? Todas as despesas fixas que nós temos, que são as despesas, né, do custeio da máquina pública, né? E aí o que sobra a gente destina para os investimentos. Além de apresentar a previsão de arrecadação para 2020, durante a audiência, a Secretaria também prestou contas dos gastos da Prefeitura até o mês de agosto deste ano. As pastas que mais receberam verbas foram as da Saúde e Educação. Em relação à receita arrecadada, até o mês de agosto, entraram nos cofres da Prefeitura 62% do total previsto para o ano. De acordo com Natália, o Refis 2019 deve colaborar para aumentar esse percentual. O nosso forte de arrecadação mesmo, ele é até o segundo quadrimestre, todo ano. Porque no começo do ano nós temos o IPVA, depois o IPTU, né? E assim, a partir de maio, quando é a cota única, a gente não tem mais grande arrecadação, né? A gente vai trabalhando, vai administrando esse caixa que foi arrecadado até esse momento, né? Então, assim, é difícil estimar se a gente vai arrecadar 100% do previsto ou não. Mas, assim, diante do cenário nacional, que a gente vem percebendo uma estagnação no crescimento da receita, assim, esse refis vem para dar uma ajudada aí nos custos de final de ano, 13º, e para a gente conseguir honrar tudo certinho, né, com os compromissos que a gente tem fixos aí. O Jaú em Foco vai para mais um rápido intervalo e na volta você vai ver como fica o tempo para o final de semana, tem informação sobre saúde e sobre esporte também. É um instante só. A abordagem é uma importante ferramenta policial no combate ao crime. A polícia deve abordar pessoas e revistá-las sempre que presenciar alguma atitude suspeita. A abordagem policial é um dos instrumentos que a Polícia Militar utiliza
para ter essa relação direta com o cidadão, mas é uma ferramenta policial. Ela é um momento muito chave de interação entre a polícia e a sociedade. O policial, em geral, ele está bastante tenso porque os riscos são grandes da profissão, ele sabe que ali ele pode encontrar algum tipo de violência e muitas vezes a própria população não está acostumada com aquele procedimento, então isso gera uma tensão. Mas o que fazer quando for abordado pela polícia militar? Fique calmo, não tente fugir e colabore. Atenda às ordens do policial militar. Deixe suas mãos visíveis e não faça nenhum movimento brusco. Não discuta e nem toque no policial. Não use de palavras ofensivas e não faça ameaças. É claro que nós sabemos que a abordagem policial ela é algo extremamente constrangedor para o cidadão. Realmente não é confortável ser abordado pelo policial. Bom, para o lado do policial, ele sempre vai encarar a abordagem como um momento crítico. Pela sua responsabilidade, ele tem que se acercar de todos os cuidados. Então, ele é responsável por tudo que acontece naquele momento, porque ele representa o Estado. Então, nesse momento, nós temos um ruído na comunicação. E é importante que o cidadão tenha o conhecimento de que a abordagem é algo extremamente importante para a segurança pública da cidade, para que esse ruído não seja gerado durante esse primeiro contato. A maior parte das pessoas abordadas, elas não estão em situação criminal. Esse pode ser um momento chave de interação entre a polícia e o cidadão. Aproveitar aquele momento para fazer um bom procedimento, para criar uma boa relação, para explicar para a pessoa que está sendo abordada qual é o motivo daquela abordagem. Eu acho que a gente consegue melhorar muito essa resistência, melhorar muito essa relação com a comunidade, mas principalmente trazer mais eficiência para o procedimento. O cidadão abordado tem seus direitos preservados. Saber a identificação do policial militar, ser revistado por policiais militares do mesmo sexo, desde que não ocasione prejuízo ao andamento da ocorrência. Acompanhar visualmente a revista realizada no seu veículo e, ao término, saber o motivo pelo qual foi abordado. Ao ser preso por ordem judicial ou flagrante delito, realizar contato com o advogado ou alguém da família na delegacia de polícia. O policial espera que a população compreenda o serviço policial e a abordagem policial como uma prestação de serviço, algo de extrema importância para garantir a segurança da cidade, para garantir a segurança das pessoas, a segurança do patrimônio. E isso precisa ser compreendido pela sociedade. A importância da abordagem policial, quer seja pelos seus números apresentados diretamente, mas também por aquilo que não é mensurável, ou seja, aquela prevenção direta que a presença policial faz, né, em virtude do criminoso saber que ele pode ser submetido a uma abordagem policial. Anualmente, a Polícia Militar apreende mais de 12 mil armas, 83 toneladas de drogas e 140 mil pessoas procuradas pela Justiça. Além disso, mais de 90 mil veículos são recuperados. E a abordagem é a principal ação de polícia para que todo esse resultado seja alcançado. Abordagem policial é a Polícia Militar cumprindo o seu dever, cuidando da sua segurança e garantindo a ordem pública. Polícia Militar. Você pode confiar. De volta com o Jaú em Foco, sempre agradecendo a sua companhia e o carinho da sua audiência. Como é que fica o tempo para esse final de semana, hein? Será que vai chover? A previsão não é de chuva, é de tempo firme, tanto para hoje como para o sábado e para o domingo. Vamos ver aqui então as temperaturas. Hoje a mínima durante a madrugada foi de 14 graus, né? O tempo está friozinho. A máxima não deve ultrapassar os 26 graus. Tempo firme aqui em Jaú. No sábado, a temperatura vai continuar amena, né? 13 graus de mínima, vai estar friozinho durante a madrugada. A máxima não deve ultrapassar os 27 graus e também não há probabilidade de chuva. No domingo, o tempo permanece bem igual ao de sábado, né? Mínima de 13 graus, só a máxima que se eleva um pouquinho, vai a 29 graus. Tempo também firme, sem previsão de chuva, sol com algumas nuvens no céu. Previsão boa então para este final de semana de tempo firme para você que quer curtir com a família toda no sábado e no domingo. Bom, essa portanto foi então a previsão do tempo, reforçando que não há a possibilidade de chuva.
A gente vai falar agora sobre saúde, né? Essa dica da semana, desta sexta-feira, dia 27 de setembro, vem lá do Hospital Amaral Carvalho. A gente vai falar agora sobre linfomas em crianças e adolescentes, com a dica da doutora Larissa Moreira. Confira aí. Sou a doutora Larissa Polis Moreira, eu sou coordenadora da Oncologia Pediátrica do Hospital Amaral Carvalho e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os linfomas. O linfoma ele é a terceira causa de câncer na população infanto-juvenil nos países desenvolvidos. Nos países em desenvolvimento como o nosso, hoje já está atingindo a segunda causa. Ele é um tipo de câncer que acomete os linfonodos, popularmente conhecido como ínguas, que ficam na região do pescoço, na região das axilas, na região inguinal, e eles fazem parte do sistema linfático. O sistema linfático é composto por tecidos e órgãos que eles ajudam na defesa do nosso organismo. Eles têm vasos que se interligam entre si e com isso eles levam as células de defesas para o nosso organismo. E o câncer, ele acometendo essa região, faz com que esses gânglios, ou essas ínguas, aumentem de tamanho. Então, entre os sinais e sintomas que alerta a gente para fazer uma investigação, são aqueles linfonodos que têm um aumento de 2,5 a 3 centímetros, que são endurecidos, que são bem aderidos e que eles não tenham nenhum tipo de sinal de infecção. Então, eles não são vermelhos, eles não são quentes e geralmente eles são indolores. Podem ocorrer aumentos de linfonodos também acometidos pelo câncer na região do tórax, chamada de linfonodomegalia, em que eles ficam grandes e podem causar desconforto respiratório, podem causar falta de ar, podem também ter aumento de linfonodos na região do abdômen, levando a uma sensação de empachamento abdominal, dor abdominal. Tá? Lembrando, no nosso organismo nós temos aproximadamente 500 linfonodos, então eles são espalhados em vários locais no nosso organismo e na criança eles têm uma resposta normalmente mais exacerbada a infecções, a inflamações, então eles aumentam diante de qualquer infecção que a criança tenha. Então se ela tiver uma dor de garganta, uma dor de ouvido, uma infecção, ele vai aumentar e depois que curar essa infecção, ele vai voltar ao tamanho normal e ele pode até continuar palpável, mas desde que ele fique imóvel, desde que ele fique indolor, esse é o linfonodo benigno. O linfonodo maligno é aquele que só vai aumentando de tamanho e ele é bem endurecido. Então é importante também que sempre levar essas crianças para uma avaliação com o médico, para ele fazer o acompanhamento e detectar quando preocupar com esse linfonodo e quando encaminhar para um serviço de referência para investigação. O linfoma é responsável por 15% dos cânceres infanto-juvenis, ele é raro antes dos 5 anos e nós dividimos em 2 tipos de acordo com a biópsia que é realizada. Ele é classificado em linfoma não Hodgkin, que é o linfoma que ele acomete na criança, nós temos o tipo Burkitt, que é um dos mais frequentes, geralmente na faixa etária dos 5 aos 10 anos, 15 anos. A forma mais frequente é a forma abdominal, então ele tem um crescimento muito rápido e pode causar sintomas como distensão abdominal, dor abdominal, náuseas, vômitos. Temos o linfoma linfoblástico também, que acomete a população pediátrica, mais frequente acima dos 10 anos, em que ele pega mais a região do tórax, com grandes massas, então causando aqueles sintomas de desconforto respiratório, falta de ar. E temos o linfoma de Hodgkin. O linfoma de Hodgkin, ele acomete mais os adolescentes. Ele pode estar associado com sintomas que a gente chama constitucionais, que é febre, perda de peso, sudorese noturna excessiva. Então ele relata ao adolescente que ele precisa trocar a camiseta à noite porque ele está transpirando demais e pode estar associado com coceiras pelo corpo também. Ele pode acometer qualquer linfonodo, região do pescoço, região da axila, região da virilha, tórax e abdômen. Os linfomas, quando eles são diagnosticados precocemente, nós temos grandes chances de cura.
O tratamento ele é feito com quimioterapia. Alguns casos, posteriormente às sessões de quimioterapia, são feitas sessões de radioterapia. É importante sempre ter a biópsia, que vai confirmar para a gente o tipo do linfoma e para a gente poder direcionar o tratamento. E quando a gente pega esses casos no estádio inicial, a gente pode ter curvas de sobrevida acima de 90%. Então é muito importante a realização do diagnóstico precoce. Então, na suspeita de qualquer caso, encaminhar para um serviço de referência de oncologia pediátrica. Está aí a participação da doutora Larissa Boreiro, o nosso agradecimento também pela disponibilidade, pela participação no nosso quadro Saúde em Foco. E olha só, amanhã o nosso galinho, o Galo da Comarca, vai entrar em campo pelas oitavas de final do campeonato da 2ª Divisão do Paulista. A gente vai colocar, tem a tabela aí, Beto? Tem para a gente mostrar? O 15 de Jaú terminou em primeiro colocado, Ficou em primeiro na fase de grupos, garantindo aí 22 pontos. E amanhã, a partir das 10 da manhã, ele enfrenta o Mogi das Cruzes lá em Mogi, partida válida pelas oitavas de final do Paulista Sub-20 da 2ª Divisão. É um jogo decisivo, a primeira partida das oitavas, depois tem um jogo de volta que vai ser disputado aqui no Jauzão. Então a partida de amanhã está marcada para as 10 horas da manhã e na semana que vem a gente traz os gols para você aí de casa e também a expectativa dos jogadores e da comissão técnica para a partida da semana que vem no Jauzão. O Jaú em Foco vai ficando por aqui, lembrando que hoje às 10 da noite tem reprise do programa. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia, pelo carinho da sua audiência, um excelente final de semana e até a próxima. Tchau!